Olá pessoal, vamos retomar então nosso curso sobre tecnologia de aplicação. Hoje vamos então falar sobre os filtros, todo o sistema de filtragem, o sistema de filtração do pulverizador, principalmente aí os componentes básicos, né, que a gente tem no pulverizador e que vocês vão ver aqui, né, como vai fazer essa identificação, qual tipo de filtro utilizar, qual que é a malha, a gente já vai entender o que é essa tal malha do filtro e principalmente qual que é o impacto aí do filtro, né, nos sistemas de pulverização. Então, dando início aqui à nossa apresentação, aqui a gente, deixa eu sair da tela, a gente já viu, né, todos esses componentes básicos do pulverizador, né, manômetro, bomba, regulador de pressão, os bicos de pulverização. E aí, não sei se vocês vão lembrar, né, mas um dos itens aqui principais, né, que são básicos, o que significa um componente básico? Então a gente precisa deles para compor um sistema de pulverização. E o filtro é, sem dúvida, um dos componentes mais importantes. A gente já vai entender o porquê. E aqui já está um indício, né? Que nas bombas tem três, né? Os filtros, chamado de filtro de sucção ou de bomba, né? O filtro da bomba, o filtro de linha e os filtros aqui dos bicos de pulverização, a gente também chama de peneirinha no campo, né? As tal das peneiras. Beleza? Então, o que são esses filtros, né? Para que a gente vai utilizar um filtro, seja um filtro ali próximo da bomba de pulverização, seja um filtro de linha, seja um filtro do bico de pulverização. Por que a gente utiliza esse filtro? Basicamente está escrito aqui em cima, né? Ele vai fazer essa contenção da partícula sólida. O que é filtrar? Filtrar é basicamente a gente pegar esse fluido, né? Que no caso aí está a água, né? Um meio líquido com o produto, e a gente vai separar tudo que for componente sólido. Por que a gente não pode ter componente sólido? Isso aí é bem claro, né? Vai danificar a bomba de pulverização, vai entupir todo esse sistema, né? Vai estar, às vezes, até travando, né? Não deixa passar, reduz a vazão dessa bomba. E, por fim, entupir os bicos de pulverização. A gente já sabe qual que é a importância de um bico de pulverização, o tanto que ele vai ter um impacto na aplicação. Então, você imagina, você está aplicando e fica lá 3, 5 bicos entupidos. Qual que vai ser essa qualidade de aplicação? Horrível, né? Então, de novo, quais são as três fontes principais de filtragem? A primeira delas é o que a gente chama de bomba de sucção. A gente já vai entender cada um separadamente. A bomba de sucção, também chamada de o filtro de sucção, também chamado de filtro de bomba. Por quê? Ele fica bem próximo ali da bomba, né? Ele vai filtrar o que está saindo do tanque e vai chegar na bomba, muito importante ali para a vida útil da bomba de pulverização. Depois tem os chamados filtros de linha, que a gente também já vai entender o que é, e os filtros dos bicos de pulverização. De modo geral, eles têm as mesmas características. Aqui tem uma outra informação, já estava esquecendo. A gente também não pode esquecer que tem também um filtro ali em cima, no tanque, né, que a gente chama, que é o filtro do tanque ou o filtro do reservatório. Normalmente, hoje, né, a gente faz o abastecimento do pulverizador direto pelo ducto de reabastecimento, ou com um sistema de calda pronta, com uma bomba de transferência. Então a gente não é sempre, né, que vai ter essa utilização, né, o carregamento da água em si no pulverizador por cima, mas se tiver, também tem esse filtro aqui que ajuda a evitar qualquer impureza sólida de estar entrando no tanque. Beleza? Então, eu estava comentando, independente do filtro que a gente vai estar utilizando, se é um filtro de sucção, de linha, de bico, eles têm as mesmas características, né, que é essa tal malha. O que é essa malha? A malha aqui nesse filtro, a gente já vê umas imagens mais expandidas, né, mas é essa tecido, né, vamos dizer assim, os fios que ficam aqui nesse equipamento. Essa malha, a gente define, né, qual que é a quantidade de fios por polegada linear, chamada de mesh. Então a gente vai ver, existem filtros que vão desde 30 até 100 mesh. O que significa isso? Significa que tem filtros que vão desde 30 fios por polegada linear até 100 fios por polegada linear. Beleza? Então, um ponto importante, né? Como que a gente vai identificar? Tudo bem, você vai pegar um filtro, vamos dizer um filtro de sucção, um filtro de linha, ou principalmente os filtros do bicos, né? Que a gente tem mais contato. Como que a gente vai identificar qual que é essa malha dele? E depois a gente vai entender, né? Como que a gente vai posicionar isso. E um ponto básico aí, muito importante, é essa padronização do código de acordo com a norma ISO. Essa norma ISO ela vai padronizar por cores, que aí facilita muito essa identificação. Existem basicamente 4 tipos de padronização de cores, né? Principalmente para os filtros de bico. Filtro de linha e sucção também às vezes tem essa identificação, a gente vai ver mais para frente, né? Às vezes tem outros materiais como aço
ou aço inoxidável, aí ele já vem com um código, e aí tem que checar, de acordo com o fabricante desse filtro, qual que é essa nomenclatura que está sendo utilizada. Mas basicamente o intuito, né, a função do filtro e a questão da malha e mecha é a mesma coisa. Beleza? Então, lembra que eu comentei, né? Tem malhas aqui desde 30 até malha 100. Então, toda vez que você pegar um filtro, vou até acelerar um pouco aqui, só para a gente ver. Então, toda vez que a gente pega aqui, por exemplo, um filtro com malha verde, o que significa? Que ele tem 100 fios por polegada linear, certo? Se a gente pega um filtro com filtro azul, com a cor azul, significa que ele tem malha 50, ou seja, ele tem 50 fios por polegada linear. E a mesma coisa para a malha 30, na cor vermelha, e na cor amarela aqui, com a malha 80. Beleza? É bem simples de lembrar, 30, 50, 80, 100, ver as cores. No campo, e principalmente para os bicos, a gente vai ver, as mais comuns são malha 80, malha 50, malha 80 e malha 100. Nas pontas da Hyper, a gente trabalha com os filtros com malha 50 e malha 100, na cor azul e na cor verde. Beleza? Aí ficam duas perguntinhas para vocês aqui. Ó, aqui nesse exemplo, esse aqui é uma malha 50, então visivelmente, né, a gente já consegue observar como essa passagem está maior, tá vendo? Então aqui é a primeira pergunta. Qual dessas daqui permite maior passagem? Uma malha 30 ou uma malha 100? E outra pergunta, qual dessas malhas, a 30 ou a 100, qual delas que vai promover maior restrição de sólidos aqui que estiver passando por esse fluido? Então é bem simples, né, como eu estava comentando. Se a gente olha, por exemplo, essa malha 30, a gente vê bastante espaço vazio. Significa que ele está permitindo uma passagem de líquido muito maior. E significa que ele vai ter uma restrição de sólidos também menor. Se a gente pega uma malha 100 aqui, por exemplo, ó, praticamente a gente nem vê espaço vazio. Vai estar restringindo tudo que for sólido e permitindo uma menor passagem aí de qualquer tipo de impureza. Isso é bom e é ruim, a gente vai entender o porquê, tá bom? E assim, cada situação vai ter um filtro adequado para posicionamento. Primeiramente, filtro de sucção, que eu havia comentado, né, chamado de filtro de bomba. Então ele fica aqui bem próximo aqui, né, da bomba de pulverização. Então a gente vai ver bastante esse sisteminha, né, do circuito hidráulico. Então, deixa eu achar o mouse aqui. A gente tem aqui o tanque de pulverização ou reservatório. Ele vai estar descendo e antes de chegar na bomba ele passa pelo filtro de sucção. Por que esse filtro é importante? Como eu havia comentado, ele é o que vai evitar de ocorrer qualquer passagem de sólidos para a bomba de pulverização. Isso vai ter um impacto direto na vida útil, de não evitar que ocorra, né, queima de selo e qualquer prejuízo que a gente possa ter na bomba de pulverização, que a gente sabe que ela tem um valor agregado maior, né, para qualquer manutenção é ruim, e principalmente se uma bomba de pulverização der algum problema, é hora de máquina parada, prejuízo maior ainda aí nessa questão do período para manutenção e conseguir fazer essa máquina rodar novamente. Beleza? Dois pontos importantes da malha, do filtro de sucção. O primeiro, a gente não pode, aliás, a gente tem que evitar utilizar uma malha que seja muito grossa. Por quê? Lembra que eu mostrei no anterior? Se a gente colocar uma malha 100, por exemplo, no filtro de sucção, o que vai ocorrer? Ele vai estar restringindo tudo. Então, de certa forma, você vai estar, sim, evitando que ocorra qualquer passagem de produtos sólidos para a bomba. Mas, se você está trabalhando com uma solução que seja muito espessa, por exemplo, você está com uma mistura lá de vários produtos, ela fica mais viscosa, está muito espessa. Ou você tem muitas impurezas na água, sua compatibilidade da mistura ali não está muito boa, tem um risco muito grande de você estar retendo muito sólido nesse filtro. E o que isso vai ocasionar? Ele vai reduzir a vazão que está chegando na bomba. Então, já começa a ter problema de vazão, às vezes dá problema lá, você acha que é o fluxômetro, e na verdade está com essa malha entupida, né, não está deixando passar a cauda de pulverização. E, pior ainda, né, se ele começar a reter muito líquido, corre-se o risco de estar rodando com a bomba sem líquido, né? Você está rodando com ela sem a cauda de pulverização, e aí com isso você vai ocasionar a queima do selo da bomba. Isso é um risco muito grande, então por isso que a gente tem que estar atento. Da mesma forma, também não pode se utilizar uma malha muito fina, por exemplo, a malha 30, se você tem problemas de sólidos na água, sua água não tem uma qualidade muito boa, ou se você já sabe que está utilizando um produto aí que tem um problema de compatibilidade maior,
Então tem que ter essa atenção. Beleza? Vocês vão ver que não existe uma receita de bolo, né, para a questão do filtro. Depende muito da situação, como a gente vai estar utilizando. Então, no campo, lembrar sempre, isso serve para qualquer tipo de filtro. Se a gente tem problemas muito grande aí de compatibilidade, em primeiro lugar, tentar resolver esse problema de compatibilidade, tentar fazer uma mistura muito bem feita, mas com a situação que a gente tem, trabalhar com os filtros mais adequados, seja ela com uma malha mais grossa ou mais fina, como a gente viu no slide anterior. A recomendação desse filtro de sucção é que a gente faça a limpeza a cada reabastecimento, certo? Isso vai variar, de novo, vai variar de acordo com a qualidade da sua água, com o tipo de produto que você está utilizando. Se é um produto que não tem compatibilidade nenhuma, está ficando sólido ali, suspenso, dependendo da formulação do produto que você utilizar, às vezes vai exigir até uma parada para limpar. Você vê que não está restringindo o fluxo, tem que parar e tem que limpar esse filtro na hora que acabar aquele talhão. E muitas vezes você está trabalhando com um produto que é tranquilo, a água não tem praticamente nenhuma impureza, uma qualidade muito boa, às vezes você nem precisa fazer essa limpeza, então varia muito com a situação. Além do filtro de sucção, chamado filtro de linha, o que seria esse filtro de linha? Lembra que a gente tinha comentado, né, que existem blocos de válvulas? O que significa isso? A gente tem, chega lá toda a bomba, ela vai passar por essa barra, e a barra ela não é distribuída exatamente tudo numa barra, numa seção só. Existem seções diferentes, que aí cada seção vai ter uma válvula que controla. A gente vai comentar mais para frente sobre a questão de corte bico a bico ou controle por seção, a gente vai conseguir entender um pouco mais essa situação. Mas no geral, deixa eu até ver se já está aqui esse sistema, a gente vai ter, numa barra de pulverização, pensando lá uma barra de 36 metros, ela vai ter seções separadas para cada barra. Em cada seção a gente vai ter um ou mais filtros de linha, que já vão fazer essa filtragem antes de chegar no bico de pulverização, certo? Eu julgo até que, lógico, todos são importantes, mas esse tem um impacto muito grande aí, como a gente vai fazer essa manutenção do campo depois. Então, normalmente, se utilizava um filtro de linha por seção, hoje já tem se utilizado muito, né? Tem virado uma prática comum utilizar mais de um filtro, né? Põe em sequência. Então, por exemplo, ele entrou na seção, ele vai passar por um filtro, depois, logo em sequência, o segundo filtro de linha para fazer essa restrição. Por quê? O nosso objetivo aqui é você evitar ao máximo, até tirar a minha câmera aqui, é evitar ao máximo o carregamento de qualquer tipo de impureza para o bico de pulverização. E aí fica até uma questão para a gente pensar. O que é melhor, pensando aqui nesse sistema de pulverização? A gente fazer uma limpeza, por exemplo, do filtro de sucção, e vamos dizer 6, 8 filtros de linha, ou a gente limpar, vamos dizer uma barra aí com 70, às vezes dependendo de 100 bicos de pulverização. O que é mais fácil a gente limpar? Alguns filtros de linha ou todos os filtros do bico? Terem dúvida, né, que a gente tem um impacto muito maior aí de questão de tempo, parada de tempo para ficar fazendo essa limpeza e até o trabalho em si de ficar limpando todos os bicos. Então nosso foco é conseguir reter o que tiver de sólido ali restante o máximo possível na filtro de linha. Vai ficar muito mais fácil para a gente fazer essa limpeza. Beleza? Então, o pessoal sempre pergunta, né, essa é uma dúvida muito comum que a gente vê no campo, qual que é a malha ideal para cada um desses filtros? O sucção a gente já falou, o ideal é não utilizar uma malha muito grossa na sucção, nem muito fina. Normalmente a gente fica nesse valor intermediário, malha 50, malha 80. Mas o restante, de linha e de bico? E uma outra pergunta, essa sequência, qual malha que eu vou usar na sucção, qual malha que eu vou usar na de linha, qual malha que eu vou usar nos filtros de bico? Tem um impacto aí nessa questão da filtração e do entupimento? Esse é um ponto que a gente precisa pensar. Então, vamos supor aqui algumas hipóteses, né, de utilização de malha de filtro. Então vamos lá, a gente está fazendo uma aplicação, a gente coloca uma malha 50 na bomba, no filtro da bomba, no filtro de sucção, beleza? E aí no filtro de linha a gente coloca uma malha 80 para conseguir reter, e depois no filtro de bicos uma malha 100. O que vocês acham? Que essa sequência, né, essa configuração de malhas de filtro é ideal? É adequada para esse tipo de situação? Vamos pensar, dessas três malhas, 50, 80 e 100, qual delas que vai reter maior quantidade de produto? Sem dúvida, a malha 100, não é verdade? Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está retendo um pouco de sólidos aqui, um pouco de sólidos aqui e grande quantidade de sólidos aqui nos bicos. Ou seja, a gente está fazendo o inverso do que a gente está pedindo, do que a gente está falando, né, que é o mais recomendado. A gente vai ter que, no final,
vai estar retendo todo esse sólido nos bicos, e a gente vai ter que ficar fazendo limpeza dos bicos, aí o produtor fica bravo, tem que parar, tem que fazer limpeza, e realmente não é legal, né? O nosso objetivo é realmente parar o menos possível, né? E, então, essa questão da configuração das malhas dos filtros são muito importantes. Segunda situação, então vamos ver aqui. A gente vai utilizar aqui uma malha 50 no filtro de sucção, beleza? Aí a gente coloca uma malha 80 na de linha e 80 na de bico. O que vocês acham? Uma configuração adequada? Eu diria que sim, não é verdade? Por quê? Se aqui está retendo nessa malha com 80 fios aqui por polegada linear, nos bicos também vai estar retendo mais ou menos a mesma, mais ou menos não, vai estar retendo a mesma quantidade aqui de tamanho de sólido. Só que o que reteve aqui já não vai ficar parando de novo nos bicos, só o que realmente não conseguir passar por aqui. Então, nessa situação, você está garantindo que boa parte da retenção do produto está ficando no filtro de linha, certo? Então, o que é a nossa recomendação? Ou a gente utiliza uma mesma malha para de linha e para de bico, ou você utiliza uma malha maior na de linha e uma menor na de bico, para realmente só evitar que passe alguma impureza muito grande, que porventura se desprendeu, por exemplo, da barra, e você vai ter o risco ali de entupir o bico. Então, essas duas situações no final, 50, 80, 80, ou seja, um pouco menor na sucção e a mesma malha de linha e bico, ou 80, 80 e menor aqui na de bico, são as configurações que a gente julgaria que são adequadas, né, que podem ser utilizadas. Aí entra de novo, a gente já vai ver na sequência da de bico, né? Às vezes a gente tem algumas situações que a gente precisa usar uma malha muito fina para de bico, porque tem um risco de entupimento maior. Aí o que você faz? Ajusta com a de linha. Então retém o máximo que você puder na de linha e ajusta com a dos bicos. Não, estou usando um bico cone, ele entope menos, não tem tanto problema. Então você consegue reduzir a malha do bico e reduzir também a da malha da linha. Entendido? Então, por isso que eu falo que não tem uma receita de bolo para a gente fazer essa recomendação, mas é importante a gente ter essa noção, né, esse conhecimento da sequência da malha dos filtros, que vai ter um impacto direto ali depois na hora da pulverização. Aqui a gente já comentou, o filtro do bico, então, é o que faz parte do bico de pulverização em geral. Lembrando que isso aqui na ponta, isso aqui no circuito final é que é a ponta de pulverização. E dos filtros de bicos, segue exatamente a mesma característica, as mesmas configurações que a gente comentou anteriormente. Se a gente colocar uma malha muito fina, vai bloquear demais a passagem de produtos. Lembrando, se o produto seu não está muito bem dissolvido e está ficando preso na malha, é ingrediente ativo que você está perdendo de fazer a aplicação, certo? Não é tanta culpa do filtro, pode ser culpa da má compatibilidade, da má forma como foi misturado esse produto anteriormente. De qualquer forma, você está perdendo produto, nosso objetivo é ter uma qualidade, uma eficácia maior possível. Então a gente tem que ficar atento a essa situação. Como que a gente define qual que é a malha ideal para cada bico de pulverização? Depende de dois fatores. O primeiro deles, a vazão. Lembra que a gente comentou em uma das primeiras aulas a vazão nominal? Vai 0,1, 0,15 até o 0,4, 0,8 e assim por diante. Cada tamanho desse significa que vai passar uma quantidade de volume por minuto. E quanto maior esse valor, significa que maior é o orifício de saída. Ou seja, ele vai passar mais produto. Então, o que vai ter maior risco de entupimento? Um bico 0,1, 0,15, que tem aquele orifício bem pequenininho para passar uma pequena vazão, ou um bico 0,5, 0,6, que já tem um orifício bem maior? Então, aí fica fácil para a gente entender como que é essa recomendação, né? Da Hypro, a recomendação é essa. De modo geral, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, malha 100. A partir do 0,4 em diante, já pode utilizar uma malha 50, que o risco de entupimento é bem menor. Quais são as exceções? Que aí entra o segundo ponto. A tecnologia do bico de pulverização. Então, por exemplo, se você pega um bico que tem duplo pré-orifício, lembra o pré-orifício? A gente já comentou. Ele vai estar responsável por estar regulando essa vazão. Se você tem duplo pré-orifício, você está dividindo a vazão em dois. Se você tem um bico 0,3, você está tendo dois orifícios 0,15. Ou seja, está reduzindo ainda mais essa saída. Pode ser que, mesmo que nesse bico que tem duplo pré-orifício, mesmo que ele tenha uma vazão maior, o risco de entupimento também é maior. Então a gente vai ter que usar uma malha 100, por exemplo, ou uma malha 80. O mesmo vale para o bico de leque duplo, por exemplo. Segue o mesmo sentido que a gente acabou de dizer. Beleza? Bico cone. Até comentando, né? O pessoal sempre fala bico cone entope menos. Não sei se vocês já perceberam isso no campo. O bico cone realmente, se você comparar com o bico leque, dificilmente ele vai ter um entupimento que vai obstruir, né? Vai danificar, mudar toda a configuração do jato, como ocorre no leque, por exemplo.
Vou ver se eu trago para as próximas aulas. Um bico leque, na hora que ele entope, você vê que o jato fica todo deformado. É muito fácil de ver. O bico cone normalmente não ocorre essa forma de obstrução do jato. Mas isso pode ser ainda mais perigoso. Por quê? Fiquem atentos como que está saindo a vazão desse bico cone. Porque pode ser que ele não está obstruindo a vazão, mas ele está retendo o produto lá dentro. E você vai medir a vazão, às vezes está 30%, 40% a menos do que deveria estar saindo. Ou seja, ele está entupido. Só não está deformando o jato e você não está percebendo. Então, às vezes, o prejuízo é ainda maior. É um ponto para a gente ficar sempre atento. Beleza? Então, isso até é um ponto que vale para todos os outros filtros. Existem diversos tipos de materiais, né? Acho que eu já até comentei. Existem os filtros aqui que são de plástico mesmo, principalmente dos bicos, né? A gente pode utilizar. Aí tem os filtros aí de aço, tem filtros de aço inoxidável, depende muito do fabricante, para a forma de aplicação, se é um filtro de linha, um filtro de sucção e assim por diante. Beleza? E para os filtros aqui de bico, principalmente, existem diversos tipos. Tem uns que tem essa base, tem outros que não tem a base, que já é feita por encaixe direto na estrutura do bico, né? O bico LD Max, por exemplo. Quem pegar em mãos vai ver que ele se encaixa diretamente no bico, já é uma facilidade um pouco maior para não ter problema de ficar tirando, facilita bastante a montagem e assim por diante. Beleza? A ideia é realmente essa, pessoal, a gente ter uma consciência muito clara, né, de como que está sendo feito essa questão da divisão aqui dos filtros, né, principalmente pensando nas seções da primeira para a segunda, e da filtro de sucção para o filtro de linha e até chegar no filtro de bico. Lembrando que o nosso foco é evitar o máximo possível que chegue de impureza no filtro dos bicos, que é o que vai estar impactando depois na pausa no campo, e tempo de máquina parada, e manutenção depois no final, e também na vida útil nesse bico de pulverização. Se a gente está aplicando um produto, por exemplo, tira o filtro, e aí você fala, não vou ficar limpando o filtro, e aplica sem filtro, o risco aí de você estar reduzindo a vida útil desse bico é gigantesco. Ele com certeza vai ter uma vida útil bem menor que uma aplicação com filtro, toda bem calibrada, com uma compatibilidade de cauda melhor. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.